gente bendita do meu Deus, não existe na Terra, no planeta Terra, desde que nós conhecemos como história, um só ser humano que tenha vindo para esse planeta sem um propósito. Todos nós viemos aqui para um propósito. Não existe ninguém que nasceu para ser imprestável. Ninguém nessa terra nasceu para não fazer algo, para não ser algo, para não chegar a algo. Deus sempre nos capacitou para um propósito. Ele sempre nos preparou para um projeto. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira é de maneira inexplicável. Ou seja, não dá, não dimensiona a maneira como Deus nos amou. Isso, Ele amou a todos. Isso significa que Ele não criou ninguém para ser pobre, não criou ninguém para ser doente, não criou ninguém para ser infeliz, não criou ninguém para ser solitário, para sofrer, para ser pedinte, para ser miserável, para ser envergonhado. Deus não criou nenhum de nós para isso. Você pode estar vivendo um momento não muito bom. Você pode estar passando por problemas e enfrentando circunstâncias adversas que talvez não seja aquilo que você sonhou. Mas isso não vem da parte de Deus. Deus não te criou para isso. E Deus tem algo para te mostrar. E Ele precisa que você entenda. Você vir a esse lugar é porque Deus quer mostrar algo que às vezes está diante dos seus olhos, mas não alcançou o seu entendimento ainda. Um dia eu ouvi uma história de um amigo que visitou um fazendeiro, e ele chegou olhando os animais e foi para o galinheiro, e ele viu uma águia, a águia vivendo no meio das galinhas. É interessante que ele conta que a águia estava aplumada, pronta, e ele não se conformava, que ele jogava a quirela, jogava o milho e a águia comia. Ela vivia como galinha. Ela estava fora do propósito dela. E ele dizia a ela, mas ela não pode ficar aqui. Como isso aconteceu? E o fazendeiro contou que um ovo de águia apareceu, ele botou lá para chocar, chocou junto com as galinhas, cresceu uma galinha diferente. E aquele visitante pegou aquela águia e começou a falar com ela, você não é galinha, você não nasceu para ciscar, você não nasceu para viver no chão, você nasceu para dominar os ares. E ele pediu permissão e o dono disse, pode levar, porque pode ser que qualquer dia ela pense que é uma águia e coma minhas galinhas. Leva embora. E ele pegou aquela águia, mansa, vivendo como galinha, se comportando como galinha, comendo como galinha, ciscando como galinha, tendo ali, na proporção, vivendo no chão como galinha, presa num galinheiro. Ele levou no alto de uma pedra e jogou a águia. E ele disse, voe! E a águia, pof! Pegou, cuidou dela, jogou na... Voe! E a águia, pof! Então ele deu mais um tempo para ela, se recuperou e tudo, foi para um lugar mais alto. Voe, você é uma águia, você não é uma galinha. Soltou e a águia começou a voar. Começou a voar. E ela começou a ter a dimensão dos ares. E ela nunca mais voltou para o galinheiro. Porque ela vivia o propósito errado. Ela estava fora do seu lugar. Ela nunca mais voltou para aquele lugar que aprendia, porque ela alcançou o lugar para o qual ela fora criada, para dominar os ares. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, diante do texto que eu li. Mediante o esplendor e o fulgor da glória eterna,
João viu uma porta aberta no céu. A sua visão, qual é a visão que você tem de si mesmo? É uma visão de águia que domina os ares e que aponta para o céu e que comanda, ou uma visão de galinha que necessita de ajuda, que está sempre pedindo, que está sempre necessitando, que está sempre no chão? Uma visão de doença, uma visão de tragédia, uma visão de vergonha, uma visão de necessidade, ou você tem uma visão de domínio? Você é aquele que pede, ou é aquele que oferece, aquele que é provedor? Você é aquela visão da galinha que precisa que o dono chegue e você fica esperando cair alguma coisa do alto, porque vem do alto, não vem do chão, o dono joga do alto, de cima para baixo. Você fica esperando algo acontecer, ou você é como a águia, é caçadora, ela é provedora, ela é dominadora. E toda necessidade que ela passa, ela sabe que depende dela prover. Então ela vai à luta, então ela alça voo, então ela procura a presa. A Bíblia diz que João viu uma porta aberta no céu. O que é que você vê para a sua história? O que é que você vê para a sua vida? E eu vou te contar que o maior dom que Deus pode dar ao ser humano não é o dom de ver com os olhos, é o dom de ver com a sua imaginação, é o dom de ver com a sua mente, é o dom de ver com o seu coração. Porque a vista dos olhos é até onde a sua vista aqui alcança. A sua imaginação te leva para outros mundos, outros lugares. A vista é função dos olhos, a visão é função do coração. Nós não fomos chamados por Deus para olharmos a vida como uma galinha, uma visão limitada de um quadrado, de um cerco, de um galinheiro. Nós fomos chamados para domínio, nós fomos chamados para enxergar o horizonte, aquilo que os nossos olhos não veem. Escute, os olhos só mostram o que está diante dele. A visão te mostra além dos seus olhos. Quem tem visão não está preso na limitação dos seus olhos. Aprenda isso. A visão é a capacidade de ver além dos olhos. A visão é o combustível da minha persistência. Eu persisto em algo porque eu tenho visão. Eu não paro, eu não volto atrás, porque eu tenho uma visão. Ainda que ninguém veja o que eu vejo, mas eu vou até o fim. A visão é o fundamento da minha coragem. Aquilo que muita gente para e não segue, e eu continuo, é porque eu vejo além dos meus olhos. Eu consigo ver uma porta aberta onde ninguém vê sequer a porta. Eu vejo a porta aberta no céu. E eu vejo que a porta aberta não é da terra, é do céu. A visão é o apoio, é onde eu apoio a minha ousadia. Eu sou ousado porque eu vejo além dos meus olhos. Você será ousado se você conseguir enxergar além dos seus olhos. Desperte, você que está dormindo. Desperte. O que eu vou te falar agora pode te chocar. O inimigo da sua visão pode ser a vista dos seus olhos. De novo, acorde para o que eu vou te falar. Talvez sua vida não seja melhor porque a visão que te orienta não é do seu coração, é dos seus olhos. Então tudo é muito difícil.
então tudo é muito limitado, então tudo é muito duro, então tudo é muito distante, porque a vista se limita ao alcance dos olhos, e a visão, ela vai na direção da sua imaginação. Quantas e quantas vezes você, quando criança, imaginava coisas para você? Quantas e quantas vezes você pensava, a vida na sua casa não era boa, mas você na sua cama, você se libertava daquela dificuldade. E você sonhava, o meu casamento vai ser assim, eu terei tantos filhos, a minha casa não será como a casa que eu vivo hoje, será desse jeito. Quando eu crescer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Muitas vezes na minha casa, eu me lembro quando nós viemos do sítio para a cidade, tudo era muito difícil, tudo era muito complicado, a comida era pouca, roupa era pouca, a necessidade era muita. E eu me lembro que eu vivia jogando bola no campinho, e vivia o dia inteiro sem camisa, descalço, jogando bola, e quando eu ia dormir, eu sonhava assim, eu quando crescer eu vou ser jogador profissional de futebol. Eu era criança, eu tinha 5 anos, 6 anos eu queria jogar futebol profissional, e a vida ali no momento era muito difícil. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava sentado com o meu treinador, o seu saudoso Luiz Rosa, assistindo o jogo do time profissional da nossa cidade. E juntamente com alguns colegas ali, jogadores também, amigos meus, nós estávamos com o nosso treinador, e assistindo o jogo na arquibancada, eu disse a ele: seu Luiz, um dia eu vou estar aqui dentro. Essas pessoas todas que estão assistindo o jogo hoje estarão me assistindo jogar. E o senhor vai ter muito orgulho de mim. Eu tinha 15 anos de idade. O seu Luiz olhou para mim assim, me abraçou, trouxe para perto assim, falou assim: Rinaldinho, eu acredito que você vai chegar lá. Eu aposto que vai. 3 anos depois, eu estava estreando no futebol profissional na decisão de um campeonato. E todos estavam me assistindo, e eu me lembro que quando eu entrei pela primeira vez no futebol profissional, e eu olhei, eu entrei assim, olhando, e eu disse: Deus, conseguimos, eu cheguei. O que eu quero dizer para você, o que Deus está querendo te ensinar, que se você andar pela vista dos seus olhos, ela vai te enganar, ela vai te parar, ela não vai te deixar andar, sua vida vai se acabar, você não vai chegar. Você tem que andar pela visão que está dentro de você, porque a vista te mantém na doença, te mantém na enfermidade, te mantém na impossibilidade, te mantém na dificuldade. A visão te tira do hospital. Se você andar pela vista dos seus olhos, elas vão te manter na crise, porque o mundo inteiro está na crise. Porque todo mundo vive mal, todo mundo se nivela por baixo. Se você pegar a vibe, a vista dos seus olhos, e o que você está ouvindo de informações, e o que você está vendo com relação à política, você vai permanecer também em crise. Mas a visão que Deus quer te dar, vai te fazer vencer e testemunhar como saiu da crise. O que Deus quer te ensinar hoje, que a vista dos olhos só mostra o que é, mas a visão da imaginação mostra o que você pode ser. Eu assisti um documentário do Pelé. Ele conta que viu o seu pai chorando porque o Brasil perdeu a Copa de 50. Então, quando viu o seu pai chorando, ele disse: pai,
um dia eu vou ganhar uma Copa do Mundo para o senhor. Ele ganhou 3. Porque a visão não era a visão dos seus olhos, era a visão da sua imaginação. E a Bíblia respalda isso? Sim. Provérbios 23, 7 diz o seguinte: assim como o homem imagina, pensa dentro de si mesmo, fala, assim ele é. Fala, assim será. Eis o motivo porque muita gente vive na miséria, na pendura, na pobreza, na vergonha, porque eles não acreditam neles. Eles vivem pela dificuldade que se mostra, eles encontram um caminho difícil em tudo que faz, e Deus está falando que o maior inimigo da sua visão talvez seja a vista dos seus olhos. E o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, em 2 Coríntios 5, 7, ele diz o seguinte: não confie no que os seus olhos veem, não confie na vista dos seus olhos, não confie no que você vê, pare de andar e se medir pelo que você ouve, pelo que você vê, ande pelo que eu estou te falando. Deus está te orientando como mudar de vida. Você vai continuar sofrendo, miserável, vai continuar sendo pobre, vai continuar sendo coitado, vai continuar pedindo, vai continuar necessitando e vai continuar doente enquanto for dirigido pelo que você vê. Você precisa aprender a abrir uma porta e ver essa porta aberta no céu para você. Tem um caminho, tem uma saída, você não precisa desistir. A Bíblia diz em Hebreus 11, 1, que a fé fala comigo, substância. Escute, gente, fé é certeza, é fundamento, é lugar sólido, é pisar com segurança. Olha, é substância. Isso aqui eu piso com segurança. Eu tenho segurança naquilo que eu sonho, que eu vejo, que eu espero. E é a certeza daquilo que não está ainda em minhas mãos. Eu não tenho isso daqui agora, mas é certeza. Ele diz que fé é isso. Fé é como ele faz com a mulher grávida. Deus diz o seguinte: quer ver? Aprenda comigo, aprenda com Deus. Como é que ele nos gera? Quem é que vê a criança? Por favor, fique de pé. Isso, vem mais para cá um pouquinho. Vira um pouquinho de lado, olha aqui. Me diz, vocês conseguem ver alguma coisa aqui além de barriga, sim ou não? Mas Deus fala, gerando. Fala, tem uma vida aqui. Aprendam com Deus, como é que Ele faz? Olha a substância, está crescendo e ninguém vê nada. Fé é certeza do que eu espero. Ela tem certeza que tem alguém aqui. Ela está firme, convicta de que aqui tem uma vida. Isso é fé. Você não vê? Fala, mas crê, obrigado. Mas sente. Isso é fé, porque ela vê. A mãe já vê dentro dela. Vamos dizer de uma pessoa que perdeu o filho esses dias. Ela veio para mim acabada, destruída. Ela abortou, teve um aborto espontâneo. Então, quando ela chegou para mim e falou, minha vida acabou. Eu falei, você viu? Não, não vi, saiu partes, eu não quis ver e tudo. E por que sua vida acabou? Porque a visão de gerar, de ter uma substância, de ter algo dentro dela, já fazia parte dela. Ela perdeu algo dela. Sem ela sequer ver, aquilo já fazia parte dela. Escute esse segredo. Cuidado com o que você vê. O que você vê pode te enganar.
e pode te manter preso. Deus está falando para você ver além dos seus olhos. Por isso que alguém comanda e o restante é comandado. Quem comanda consegue ver além da vista dos olhos. Quem é comandado só vê até onde os olhos mostram, só até onde os seus olhos podem ver. Então a palavra de Deus diz em Hebreus 11:1, viva por fé e não pelo que você vê. Viva, a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé, fala, sem fé. Sabe o que é fé? Fala, visão do que é meu, mesmo não estando comigo. Mas é meu, eu tenho a certeza de que aquilo é meu, mas como? Como eu não sei o caminho do milagre, eu sei o motivo do milagre, eu creio, eu não sei o caminho, mas a visão está aqui dentro. Por exemplo, eu posso passar dificuldades financeiras, eu nunca me verei pobre, nunca me verei pobre, nunca me verei pobre. Eu posso não ter onde morar, nunca me vi pobre, nunca me vi pobre. Eu nunca encarnei a dificuldade, eu nunca encarnei a miséria, eu nunca encarnei a pobreza, porque dentro de mim existe um gigante. Eu não consigo me ver além da grandeza que Deus pôs dentro de mim. Eu posso não ter um carro, eu nunca me vi sem carro. Eu posso não ter uma casa, eu nunca me vi sem uma casa. Eu posso não ter uma igreja de 10 mil pessoas hoje, eu nunca me vi sem essa igreja de 10 mil pessoas. Aí você fala, mas pastor, o sol cozinhou os seus miolos? Não, é a visão que move o meu coração. É a visão que está dentro de mim. E ela está sendo gerada. Como assim? Existe isso? Existe. A Bíblia diz em Hebreus 10:38, meu justo viverá, fala comigo, da visão da sua fé. Fala que enche o seu coração. E se ele recuar, se ele voltar atrás, se ele fraquejar, se ele for uma pessoa de dúvidas, Deus diz, a minha alma não tem prazer nele, porque não há um ser humano que não tenha vindo para esse lugar sem um propósito. Eu tenho um propósito de estar aqui. Eu tinha outros planos, eu queria outras coisas, e Deus disse, eu vou queimar dentro de você o seu propósito, você vai viver para o seu propósito, você não vai se preocupar com casa, com bens, com coisas, você vai mudar a sua história, você não vai viver como vive hoje. Eu vou tirar você da sua zona de conforto, e você vai ver algo melhor do que as coisas passageiras pelas quais você vivia, e eu estou aqui, porque tem algo diferente. A Bíblia diz que Moisés era conhecido em toda a ciência egípcia, todo o tesouro, ele era herdeiro do trono, seria o próximo faraó, mas de repente ele teve uma visão de um reino que jamais terá fim, de uma cidade que tem fundamentos eternos, e ele considerou toda a riqueza e tesouro do Egito como esterco, opróbrio, porque ele conheceu a Nova Jerusalém. Dentro dele, ele via uma cidade indestrutível, eterna. Então ele preferiu ser escravo aqui, com a visão celeste, do que rei com uma visão de escravo. Ele preferiu ser águia do que galinha. Ele preferiu voar. A Bíblia diz que os teus olhos te frustram, a tua visão te motiva. A Bíblia diz que os teus olhos podem mostrar somente a vergonha da sua separação, podem mostrar quantas vezes você fracassou financeiramente, pode te mostrar a falência nos negócios, mas a tua visão mostra o homem que se levantou das cinzas e que ninguém pôde deter.
A Bíblia nos ensina que os nossos olhos vão ver o câncer e ele vai ser mais poderoso do que a minha motivação para lutar contra ele. Os nossos olhos vão mostrar a enxaqueca, vão mostrar a dor nas costas, vão mostrar o problema na coluna, vão me mostrar o estômago, vão me mostrar o Alzheimer, o lúpus. Nós estaremos olhando para a fibromialgia da vida, estaremos olhando para as rinites, tendinites, e nós estaremos olhando para elas e falando: não consigo vencer isso, eu preciso desse remédio, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E a palavra de Deus diz que a visão te leva a vencer todas as enfermidades, porque a sua visão não está apoiada no que está acontecendo, mas no que a palavra de Deus diz, e ela diz que pelas pisaduras de Jesus, eu já fui curado, estarei sempre curado, serei sempre sarado, e você vai vencer o problema, a enfermidade, porque você se apoia em uma porta aberta no céu. Talvez, o seu maior problema seja o que você vê. Você é muito racional, e a fé não é racional. Se eu falar aqui para você, te der uma frase de efeito, você conseguirá aplicá-la? Eu vou dizer assim: pare de viver pelos teus olhos. Pare de viver pelos teus olhos e passe a viver pelo que você crê. A sua verdadeira necessidade não é o que você vê, é o que você crê. O seu verdadeiro eu não é o que você fala, é o que você crê. Foi Henry Ford que disse uma vez uma frase de efeito que o mundo inteiro abraçou: se você acredita que pode e que não pode, não se preocupe. Das duas formas você está certo. Se você acredita que não pode, você realmente não pode. Se você acredita que pode, você realmente pode. Depende da sua visão. Os teus olhos te deixam deprimido, tua visão te encoraja. Já pensou isso? Nós olhamos, a coisa aconteceu e falou: ih, agora acabou mesmo. E agora a vaca foi para o brejo. Agora a água engoliu a onça. Não é nem a onça foi beber água, a água engoliu ela já. E agora acabou. Agora esquece, esquece, acabou esse casamento. Olha, esquece, olha, já deu. Agora o brejo já pegou, engoliu a vaca. Mas a tua visão te encoraja: não, eu não abro mão do que é meu, eu não abro mão do que Deus me deu, eu não vou perder, eu não vou sair daqui envergonhado, a história não vai me engolir. Você hoje precisa ter a capacidade de ver além dos seus olhos, e ver aquilo onde é impossível se tornar possível, por um poder sobrenatural e uma porta que se abre no céu. Toda vez que Jesus foi confrontado com o inimigo, ele entrava pela porta do céu. Qual é a porta do céu? Fala: está escrito. Fala: está escrito. Fala: está escrito. Sabe o que é está escrito? Significa que eu tenho onde me apoiar. Existe uma palavra acima de qualquer comando nessa terra, que é a palavra de Deus. E quando eu falo aquilo que Deus fala, começa a haver substância, liberar substância, poder, alguma coisa, uma engenharia começa a acontecer. É como se você colocasse combustível no carro e ele começasse a funcionar, o motor começa a ser ligado toda vez que nós falamos a palavra. Olha o que diz a Bíblia. Romanos capítulo 4, verso 16, diz que pela fé a promessa pertence a toda a descendência de Abraão. Olha o que diz a Bíblia. Abraão é pai de todos nós, porque nós somos o povo da fé, amém? Quantos aqui creem na palavra de Deus? Então fale assim: eu sou filho de Abraão. Fala: pela fé. Porque Abraão é o pai de todos nós, é o pai da fé. Mas olha só,
Gálatas 3:29 diz assim: se sois de Cristo, sois descendência de Abraão. Você é um Abraãozinho aqui. Sois descendência de Abraão. E agora, o mais importante, eu não sou só descendência de Abraão. Eu sou herdeiro do que Deus prometeu a ele. De novo, eu sou herdeiro, eu herdo. Eu tenho direito. De novo, eu tenho direito legal ao que Deus prometeu a Abraão. E a Bíblia não para aí. A Bíblia diz em Gálatas 3:7: todos os que são da fé são filhos de Abraão. Eu tenho direito àquilo que Deus prometeu a Abraão pela fé. Deixa eu abrir a porta do céu para você. A Bíblia diz assim, em Romanos 4:17: Deus é o que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Deus chama, Deus vivifica mortos. Acabou, não tem mais jeito. Não para Deus, não para a visão de fé, não para a visão do seu entendimento, do seu coração, não quando você olha para cima, não quando você vê Deus, não quando você tem essa palavra. Não, nada é final. Nem a morte conseguiu parar o propósito de Deus. A morte pediu a morte para Deus quando Jesus ressuscitou. Nem a morte conseguiu segurar o Filho de Deus. Então a palavra de Deus vem nos ensinar que Ele é o Deus, fala comigo, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são. Fala, chama. Olha, Ele fala, Ele chama, Ele lança, Ele profetiza, Ele fala, Ele anuncia as coisas que não são ainda, como se já fossem. Ele já viu, fala, dentro dele. De novo, Ele já viu, fala, dentro dele. Não está ali no momento, mas Ele já viu dentro dele, e por isso Ele lança, fala, a palavra. Fala, meu Deus. Ele chama, Ele fala, Ele libera, Ele profetiza, Ele anuncia, Ele autoriza, e a palavra fala, produz. Como também do outro lado acontece. Você fica falando que está doente, está em necessidade, que você é um fraco, que você é um frouxo, que você é um coitado. Essa palavra também produz. Quantos de nós não vemos a porta aberta no céu? Porque nós estamos andando pela vista dos meus olhos. O que está acontecendo? Ai, a minha úlcera. Ai, o meu estômago. Meu, essa cabeça ainda vai me matar, essa dor de cabeça vai me matar. Ah, eu não aguento mais. Olha, eu estou velho, eu estou velha. Quantos de vocês fazem isso? Sabe o que é a idade? Eu estou ficando velho. Gente querida, a palavra de Deus mostra uma porta aberta no céu e diz que a palavra de Deus produz exatamente o que ela diz em todos os mundos. É uma porta que eu e você temos que aprender a dominar e a entrar. Quando eu tinha 15 anos e eu falei essa palavra para o meu treinador, eu não sabia dessa lei, mas ela funciona. Um dia eu estava no Nordeste e eu tinha um contrato lá de 2 anos. Comecei a frequentar um trabalho de igreja que era interdenominacional. Tinha mais ou menos 3.000 pessoas naquele trabalho toda semana. E eu comecei a frequentar. Um dia eu sentei no fundo daquele lugar. Estava bem de frente com o altar. Então ali, ouvindo a palavra, eu jogava futebol profissional. Eu disse, um dia eu estarei pregando naquele lugar. Eu não era pregador, não era pastor, eu não era nada. No ano seguinte, eu não sei, não me pergunte como, nem de que jeito. Eu fui passar por uma cirurgia de uma fissura no braço,
o dono daquele estabelecimento foi chamado pelo irmão do governador para ir me visitar, porque eu era de São Paulo e eu não tinha família lá. Ele levou um grupo de irmãos e ele falou: ó, e ele é cristão, é igual a religião de vocês, só a nata daquela sociedade. Pegaram os 10, foram me visitar no quarto. Foi a visita que eu recebi. Quando eu acordei, tinha 10 pessoas lá e eu não sabia, ele era o dono daquele lugar. O homem era multimilionário. Então ele me conheceu e ele disse: Rinaldo, eu quero que quando você sair daqui, enquanto você estiver se recuperando, eu quero que você ajude a gente no trabalho. Eu falei: que trabalho? E ele disse qual era o trabalho. Eu falei assim: Deus. Há um ano antes, eu falei: eu vou pregar ali, naquele púlpito. Um ano depois, aquele trabalho interdenominacional em toda a cidade ficou nas minhas mãos. Quando você libera a palavra, algo começa a acontecer. Quando eu pergunto para alguns de vocês assim: me diz aí, irmão, como é que está a sua vida? Nossa, não sei mais o que fazer, está difícil, está duro. Nossa, isso daqui, eu pareço um chuchu caindo do pé. Esse negócio aqui, eu não levanto de jeito nenhum, eu estou igual chuchu, estou só para baixo. Nada dá certo na minha vida, eu não sei, eu sou dizimista, sou ofertante. O que tem a ver? Tem a ver com a sua visão. Quando você olha na dimensão da dificuldade, é isso que você fala, e é isso que você fala, e é isso que você fala, é isso que você terá. Quando você olha a dimensão da sua dificuldade, mas você sabe quem você é em Cristo, você não fala da dificuldade. Eu falo, eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei como vai sair, eu não sei como eu saio disso. Isso aí eu deixo para Deus pensar. Na multiforme sabedoria dele, é Ele quem vai resolver. Se Ele quiser curar o cego com uma gusparada no chão, Ele vai curar. Se Ele quiser só colocar a mão, Ele vai colocar. O importante é que Ele vai curar. Eu sei que eu não viverei jogado às traças, porque eu sou filho do rei. Delícia, gostoso falar isso. Sou filho do rei, isso é bom demais. Aprenda a chamar à existência aquilo que não existe. O Pelé nem sabia dessa lei, mas ele chamou à existência aquilo que não existia e ele colheu. Aprenda. É um segredo de Deus. Chame, fale, profetize, declara tudo aquilo que enche seu coração. Você fala: mas eu não estou mentindo. Não, Deus é o que vivifica os mortos e chama à existência aquilo que ainda não. Se alguém ouvisse Deus falar da criação antes de criar, diria que ele é louco. Porque a Bíblia diz o que havia. Em Gênesis 1, havia o quê? Fala: trevas e abismo. Fala: vazio total. E Deus disse: haja luz. E houve. Por que ele falou haja luz? Porque 1 João diz que Deus é luz. Quando ele fala haja luz, ele fala assim: haja substância, haja vida, haja o que ele é. Deus colocou ele dentro daquela situação. E mais, qual foi a primeira coisa que saiu da boca de Deus? Fala, palavra. Palavra, fala, palavra. Palavra foi a primeira coisa que saiu da boca de Deus. E sabe como é que Deus criou todas as coisas? A Bíblia diz em Hebreus 11:3 que os mundos foram criados, fala, pela palavra de Deus. Qual foi a primeira coisa que saiu da boca de Deus? Palavra. Quem é a palavra? A Bíblia diz em João 1:1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
E a Bíblia diz assim: todas as coisas foram feitas por meio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Aí em João 1,14 diz o seguinte: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Aleluia. Ele se transforma em ossos, em carne, em osso, em pele e sangue, e ele habita entre nós, e ele tem nome. A palavra é Jesus, e a Bíblia diz que a primeira coisa que sai de dentro de Deus é o Filho, e o Filho é a palavra, e a palavra é cheia de poder, e quando ela é acionada, a substância do céu entra em operação e começa a produzir em qualquer dimensão, em qualquer lugar, em qualquer mundo, em qualquer necessidade. Se for no seu corpo, vai produzir cura. Se for no meu, vai produzir vida. Se for no mundo que está um caos, ele vai dizer: haja luz, e haverá luz, e as trevas se dissiparão. A Bíblia diz que a palavra é viva, porque a palavra é uma pessoa. A palavra saiu de dentro de Deus, é o Filho do próprio Deus, e toda vez que você fala a palavra, você abre uma porta no céu e é obrigado a receber o presente que vem de lá. Louvado seja Deus por sua palavra. Eu e você temos que entender o que ele diz. Ele diz em Hebreus 1:3, sendo Jesus a palavra, o resplendor da sua presença, a palavra sai de dentro de Deus, então significa que Deus é a sua palavra. Então ele é a expressa imagem do seu ser. E agora, olha o que diz: sustentando todas as coisas. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Prestem atenção, o interessante aqui é que não é pelo poder da sua palavra. O texto enfatiza pela palavra que saiu do seu poder. O poder é acima da palavra. A palavra sai desse poder maior que é Ele, e ela tem substância, ela sai cheia dele, carregada dele. Por isso que ele fala para Jeremias: Jeremias, o que vês? Jeremias, o que vês? Viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A palavra de Deus produz exatamente o que ela diz. A Bíblia quer dizer que o poder maior é Ele, e o que sai dele é carregado de substância. Quando eu falo a palavra, ela fala imediatamente ao sair da minha boca. Imediatamente começa a gerar quando sai da minha boca. Quer ver? Eu não vou usar a palavra de Deus, mas você vai ver gerar agora. Eu vou falar: leão. Você está vendo letras saindo daqui da minha boca? Você está vendo palavras sair daqui da minha boca? Mas quando eu falei, gerou dentro de você, fala uma imagem. Quando eu falar águia, eu lancei mas gerou dentro de você fala imagem. Eu lanço agora carro. Você está vendo sair um carrinho aqui? Mas dentro de você formou uma imagem. Eu falo avião. Vocês estão vendo aqui A, V, I. Vocês estão vendo a letra saindo da minha boca? Sim ou não? Mas vocês estão formando, fala, uma imagem. Quando você lança a palavra de Deus, é assim no mundo espiritual. Você fala o que Deus diz e a substância começa a produzir. Falei para uma pessoa que estava com câncer, e ele estava muito desanimado. Ele disse: eu não tenho fé para ser curado. Eu disse: você não precisa ter fé na sua cura, você precisa crer na palavra de Deus agora, e ela vai te dar substância.
Dei a ele todos os versículos de cura. Eu disse, comece a falar tudo isso em voz alta. Ele falou, mas isso não seria repetição? Eu falei, não, isso vai entrar no seu coração de uma forma que vai gerar substância, vida. E ele começou a falar. Eu dei a ele 5 versículos. Todo dia fale isso. E todo dia olhe para o seu corpo e diga que você está curado. Olhe para o seu corpo e diga que está curado. E fale os versículos. E agora fale em voz alta, para que você se ouça falando. Escute, a primeira vez que você ouviu a sua voz, você não achou estranho? Falei assim, nossa, é desse jeito a minha voz, que feia. É ou não é? A primeira vez que eu ouvi, depois de um culto, a minha voz, eu pregando, eu falei, nossa Deus, o senhor não errou não? Que é isso? Parece uma taquara meio rachada aí. Não dá para o senhor dar uma melhorada, né, nas cordas vocais? Quando você fala para você mesmo, o seu interior se enche e os órgãos do seu corpo recebem a informação que você passou comando, as células cancerígenas, as células que estavam ali trazendo morte, começam a sentir os efeitos, porque as saudáveis começam a destruí-la, o seu corpo começa a reagir, há um sobrenatural acontecendo, é a fé sendo gerada, é o mundo sendo criado do nada. No princípio só havia trevas e abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus falou a palavra, e quando Deus falou a palavra, começou a construir todas as coisas. Quem olhasse de fora, se pudesse estar vivo, diria, Deus, o senhor é louco falando para o nada. Não, já estava dentro dele. Ele lançou a palavra e não recolheu a palavra. E ele diz no profeta Isaías, eu não trago de volta, eu não trouxe de volta, eu não puxei de volta, eu não mandei voltar a minha palavra. Toda vez que ela for falada, ela vai fazer exatamente o que ela diz, para o que ela foi enviado. Então, se 2 estiverem aqui na terra e concordarem acerca de algo, a Bíblia diz em Mateus 18, será feito, o céu atenderá ao pedido de 2 pessoas aqui na terra. O que for ligado na terra será ligado no céu, porque essa é a minha palavra. Então, povo de Deus, depende da sua visão. Se você vive pela vista dos seus olhos, você pode ligar morte para você, e a Bíblia diz em Provérbios 18:21, que a morte e a vida estão no poder da sua boca. Mas se você crer nessa palavra e conseguir enxergar uma porta aberta no céu, livre de toda a vista dos seus olhos, ainda que os seus olhos digam não, ele diz, é possível, você terá o que pedir, recebereis, porque assim foi determinado pela boca daquele que não mente, que não se arrepende e não volta atrás. A vitória é nossa, é nossa. Aleluia. E ele diz, porque um filho nascerá, uma criança virá ao mundo, e o governo estará sobre os seus ombros, e o nome dessa criança será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Fala assim comigo, Deus falou, presta atenção agora que você vai repetir, 750 anos de uma virgem conceber. Escute de novo o segredo. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Deus conosco. Fala assim, 750 anos antes. Agora eu vou perguntar a você, por que você acha que Deus levantou os profetas? Porque Ele é o Deus que chama a existência aquilo que ainda não existe,
para que venha a existir. Quer saber o segredo da sua cura? Chama a existência todo dia. Eu não estou cego, coisa nenhuma. Eu não estou manco, coisa nenhuma. Eu não sou diabético, coisa nenhuma. Ah, mas aqui é o remédio, aqui. Pela fé, eu tenho a vida de Cristo dentro de mim, a palavra de Deus. Jesus Cristo levou lá no Calvário as minhas dores e enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e por aquilo que ele sofreu na cruz, eu já fui curado. Ei, você está entendendo o segredo? Você quer fazer o seu negócio bombar, como vocês dizem aí? Não é dar um tapa nas drogas nele, não. Se for para bombar, você vai ter que chamar a existência o que não existe. Está tudo difícil, está tudo fechado, a concorrência é grande. 1000 poderão ter dificuldades do meu lado, 10.000 à minha direita, mas está escrito: eu não serei atingido, eu não serei direcionado pela crise. Eu estou em Cristo, e Jesus é o meu Senhor, e Ele vai estar comigo. E Ele profetizou 750 anos, Isaías 7,14 diz: e eu vos darei um sinal. Sinal é Ele falando, é uma dica, aprenda: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, sem o auxílio de um homem, sem um toque físico, sem sequer que um homem se aproxime dela. Então, 750 anos depois, o que Deus chamou a existência, Ele encontrou uma virgem, uma camponesa pura, limpa, temente a Deus, uma mulher de fé. O anjo Gabriel aparece para ela e ela diz: como pode ser isso se eu nunca conheci varão? Eu não chego nem perto, eu não toco nele, eu nunca toquei num homem. Como? E ele, até os anjos falam o que Deus fala: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do grande Deus Altíssimo te encobrirá, te envolverá, e você vai gerar, e o ente que sair de você será santo, e ele será o Salvador do mundo. Até o anjo não ousou falar por ele, ele falou o que estava escrito. Quando você fala o que está escrito, o poder de Deus entra em operação. Sabe por que você tem chorado tanto, sofrido tanto, e às vezes culpando até Deus? Quantas vezes você culpou a Deus e por isso foi e pecou? Você culpou a Deus e traiu. Ninguém sabe, você é homem de Deus. Quantas vezes você, frustrado com a vida atual, porque a vista dos olhos nos consome, elas nos desgastam, e elas colocam desafios toda hora. Nós somos testados na fé, toda hora tem mulher para nós, os homens, tem homem para as mulheres, toda hora tem pecado no circuito, toda hora tem queda, tem levantamento, tem disciplina, tem arrependimento, toda hora. Então a palavra de Deus salta dessa palavra, salta dessa Bíblia, e ela começa a nos trazer à existência aquilo que não existe. Se você pegar aqui e nós fizermos o que Deus fez, nós começamos a aprender que o Senhor falava a palavra contra a situação. Satanás, quando veio tentar Jesus, Jesus é homem, gente, sujeito às paixões como nós. Ele veio como filho do homem e filho de Deus. Significa que toda a tentação que eu sofro, ele sofreu. Tudo que eu passo, ele passou. Por isso que ele pode ser Senhor, porque ele experimentou tudo. Todas as minhas dores, ele experimentou. Todas as minhas vergonhas, ele experimentou. E até mesmo o distanciamento de Deus, ele ficou na cruz e experimentou. Quando eu e você pecamos, ficamos distanciados de Deus. Ainda que ninguém saiba, você sabe. Mas a Bíblia diz que quando ele era tentado,
Ele não ousava ir com a força dele, com o conhecimento dele, com o estudo dele, com a experiência dele. Ele somente dizia: está escrito. Sabe como é que a gente vence essa situação? Quando a gente pega a palavra e lança ela na nossa frente. Está escrito. E a Bíblia diz que nas 3 vezes Satanás não pôde com ele, porque, fala comigo, ele esbarrava na palavra imortal, que jamais voltará vazia. A palavra, fala comigo, é espada. Quem é que se joga contra uma espada? Satanás também não. Ele é diabo, mas não é burro. Ele não se joga contra a espada. Então ele sabe que é duro recalcitrar contra os aguilhões, amém, gente? E ele fala: aqui é a palavra permanece para sempre. Isaías 48 diz isso. Tudo nesse mundo passa, mas a palavra de Deus permanece para. Um dia que eu e você chegarmos diante de Deus, e você querer abrir uma agenda de reclamações, e dizer por que a sua vida foi ruim, Ele vai mostrar a palavra dEle, o que estava à sua disposição e você não utilizou. Ele diz: a minha palavra não volta atrás. Irmão querido, eu disse que hoje nós terminaríamos cedo, hein? Olha aí. Eu tenho mais para falar com vocês, mas eu vou parar aqui. O anjo hoje o anjo trouxe uma caixa, uma arca de tesouro aqui. Anjo, 5.000 para quem sentir falta da palavra, tá bom? Combinado? Semana de 5.000 reais, olha aí, meu anjo é rico, forte. Aí me diz: mas e agora, Reinaldo, o que é que eu faço? Minha vida financeira não flui, está tudo assim. O que é que você fala da sua vida financeira? Pegue a palavra de Deus, pega Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas, não é segundo o dólar, nem o euro, nem o real, nem a armadilha do Drex que está vindo aí, não, o meu Deus, segundo as suas, suprirá cada uma das minhas necessidades em glória, por Cristo Jesus nosso Senhor. Lá em casa, gente, as pessoas podem chorar, reclamar. As minhas netinhas toda vez vêm assim: ô vovó, você pode me dar isso e tal, porque você é rico, entendeu? Você é rico, né? Você já foi para Dubai, você é rico. E aí eu falo assim: sou mesmo. Aí vem pedir dinheiro para o Gabriel: pede para o seu avô, eu não tenho 1 centavo. Eu sou igual Pedro na porta do templo chamado Formosa, quando o mendigo falou assim: dá uma esmola. Ele falou assim: eu não tenho ouro, não tenho prata, mano. Eu sou um Durango Kid. Aí elas vêm falar comigo: vovô, você é rico, pede, ô vovô, você é rico. Vamos lá. Sabe por que eu nunca aceito uma palavra fora dessa? Porque não importa como você está aí, importa como você se vê. Então eu digo sempre: eu sou provedor. Então do céu vem provisão. Eu nunca peço nada emprestado para minha família, porque eu sou provedor, eu não preciso. Eles até me ajudariam se eu precisasse, não preciso, eu sou provedor. O céu desce e me dá. Eu empresto, eu ajudo, e eu nem empresto, porque quando eu empresto eu já falei: Senhor, já foi, manda outro, porque esse daqui já deu, não volta nunca mais, vai, Senhor. Já sei que não volta. E eu não espero, porque eu sei que o céu nos dá. Ele disse: eu suprirei cada uma das suas necessidades. Passe. Se você está passando no estreito, como muitos falam: estou no estreito. O caminho certo, então, irmão, para o céu é o caminho estreito. Vai feliz, porque o cara vai assim: eu estou no estreito. Você está com dó de mim? Faz um pix aí. Ele acha que sair do estreito é o pix. Não, você sai do estreito quando você conhece a palavra de Deus e
manda, profetiza, fala ela na sua vida, porque começa a produzir. Mas de onde vai vir? Não sei. Não sei. Eu estou falando em muitos negócios, e eu estou falando com um aqui, o outro lá do outro lado do mundo, o outro lá no outro país, o outro lá no outro estado. Eu não sei qual deles vai vingar, eu só estou fazendo o que a Bíblia manda. Não coloque o seu dinheiro todo num lugar só, reparte com 7 ou com 8, você não sabe que mal há de vir sobre a terra. Só estou falando o que a Bíblia diz. Então eu faço um negócio aqui, perdi, puxa, perdi aqui ganhei, lá ganhei, lá perdi, uau, aqui já sei que não dá, mas eu estou falando o que a Bíblia diz, porque é a Bíblia a sua bússola, sua orientação. Mas uma coisa permanece como princípio, a Bíblia diz, Ele, se você crer, Ele suprirá todas as suas necessidades. Você nem sabe como é que você vai pagar o aluguel. Se você começar a profetizar, o céu vai se abrir, alguém vai ser tocado, um anjo vai descer, como foi com Elias, estava aí com fome, não tinha o que fazer, o corvo alimentou o profeta. Nem que o corvo desse mundo tenha que alimentar você, nem que alguém que não seja temente a Deus seja obrigado a te alimentar, mas Ele fará, porque nada foge do seu controle. Amém, gente? Fica de pé, deixa eu orar com você. Vamos orar juntos.